dia de decisão. Tem jogo com o Vitória. Cuiabano está fora. Decisão fora de campo. Negociação em andamento. Como fazer para finalizar a venda da SAF? Tudo isso e muito mais, hein? Jogo de hoje, ingressos esgotados, São Januário. Há uma enorme expectativa do torcedor e da diretoria. Do torcedor por uma grande atuação em campo, que o Vasco consiga voltar a fazer um bom jogo, um jogo seguro, organizado, sem sofrimento. Não terá o Cuiabano, o técnico Pedro Emanuel, que está vetado, com problemas musculares. Avelar ou Piton. Professor, Avelar. O torcedor terá mais paciência com o time. E deve ser a novidade, além da entrada do Facundo Colídio. Professor, um argentino na vaga do David. Léo Jardim, PH, Cuesta, Robert Renan, que não está suspenso na Copa do Brasil, mas no Brasileiro. Avelar ou Piton, eu iria de Avelar. Sousa, Thiago Mendes e Tietê, eu não iria com o Thiago Mendes. Barros, libera mais o Thiago Mendes, que é uma espécie de camisa 10, professor. Adson, Facundo Colídio e Andrés, já que está proibido jogar no 4-4-2 no Vasco, não é de hoje, já tem muito tempo, esse é o provável time para logo mais. E aí, torcedor, que tal? Vale vaga na semifinal, tem 9 milhões de reais em disputa. Claro que é apenas a primeira partida, o jogo de volta é na próxima quarta-feira. Ontem começou a Copa do Brasil com um empate, Cruzeiro e Atlético Mineiro, 1-1, mas hoje já vale começar a nossa corrida. O Vasco tem como vencedor do confronto Palmeiras e Santos, que jogam no mesmo horário lá no Nubank Park. Aliás, ontem surgiram umas brincadeiras nas redes sociais. Já que o Vasco não pôde jogar no Maracanã hoje, então o clássico com o Flamengo dia 28 de outubro traz para São Januário. O BEP não permite. Aí veio a brincadeira, então leva para o Nubank Park. Vai jogar no estádio do Palmeiras. Enfim, isso é apenas uma zoeira, né? Nesse momento. Mas o Vasco pode vender o mando de campo. Claro que tem que ter autorização da CBF. Acho eu que a CBF não autorizaria. O Flamengo iria gritar muito. Mas enfim, vamos aguardar o que vai acontecer. A tendência realmente é o Vasco cumprir o acordo que ele firmou, né? E jogar no Maracanã. Bom, falando sobre o jogo de hoje ainda, há uma enorme expectativa da diretoria de que o Marcos Lamáquia compareça a São Januário, até para viver o clima, sentir o caldeirão pulsando e o torcedor conhecê-lo, né? E aí ele pode entrar em campo novamente, acenar para o torcedor. Isso faz parte, né, do jogo. Ontem, inclusive, na entrevista com o Dr. Pedro Teixeira, vou deixar aqui esse card para você poder acompanhar, inclusive, a entrevista na íntegra. Mais tarde vou colocar um corte importante desse bate-papo, e daqui a pouquinho vou pegar um pedacinho também aqui para o nosso café. Ele acha que essa pressão pode ser contrária para o Vasco da Gama, né? O judiciário ser pressionado e entender que isso não é uma boa. Mas, enfim, há uma expectativa, não há uma confirmação. Há uma expectativa também do Pedrinho acompanhar o time, né? O jogo em São Januário, ele está passando problemas familiares. Sorte, né? E Papai do Céu abençoe a sua família e que tudo corra bem e da melhor forma, com a melhor qualidade de vida para o seu ente querido, Pedrinho. Bom, vamos falar a respeito da venda da SAF. Dr. Pedro Teixeira, advogado especialista em recuperação judicial, extrajudicial, falência, doutor e mestre pela UERJ, professor, enfim. E hoje presidente da comissão da OAB sobre SAF no Rio de Janeiro. Falou ontem em entrevista ao nosso canal aqui, bateu um papo longo, mais de 1 hora. Não é a primeira vez que ele vem aqui ao nosso canal, já teve em 2024 e voltará outras vezes. Aliás, amanhã estou aguardando o Dr. José Humberto para falar um pouquinho mais também sobre a relação societária. E ele fala sobre um caminho que ele enxerga para o Vasco já fazer aí a sua mudança e fugir de qualquer discussão. Enteado é parente, não é parente, não pode, a Leila Pereira é presidente do Palmeiras, o Marcos Lamáquia é enteado dela. Enfim, há um caminho a percorrer. Assista esse trechinho e volte comigo, que eu vou falar sobre reforço também. Há soluções, há diversas soluções. Uma delas, que está até previsto também no próprio regulamento da ANRESF, que é a constituição do chamado Blind Trust, ou seja, que é a constituição de um fundo que vai gerir
independentemente de quem seja o proprietário do clube, né? Ou seja, então é constituído um fundo gestor, né, que vai tomar as decisões e não vai se reportar ao proprietário. A preocupação aqui é que não haja uma administração sobreposta, né? Que um grupo familiar, no caso, se ficar entendido, é bom dizer, se houver esse entendimento que parente, né, que enteado também é parente, por isso existe a restrição, existe uma forma de remediar. Ou seja, você cria um fundo, é como se você terceirizasse a administração de um clube, você é proprietário, mas você terceiriza, né, para a administração do clube até o prazo do problema. E a gente tem que lembrar, Fábio, que aqui a origem do problema é o fato da Leila ser presidente do Palmeiras. O mandato da Leila termina em 2027. Então, dezembro de 2027. A gente está falando aqui de um problema que vai durar um ano. Tá aí, esse é apenas um trechinho do Dr. Pedro Teixeira. Hoje, quando for por volta de meio-dia, eu vou subir um corte especial maior, ele explicando outros detalhes de como o Vasco pode percorrer o caminho também e não ser incomodado na justiça. Bom, falar sobre reforço, o atacante Bruno Duarte está fechado com o Vasco, ele pertence ao Sparta Praga, 10 milhões de reais, é a proposta que o Vasco já acertou com o clube. O atleta também. Agora, o Vasco aguarda a liberação de recursos para fazer essa contratação. O empréstimo seria imediatamente utilizado um pedaço para fazer essa aquisição, que não seria à vista, mas um pedaço dela. Então, como está esse imbróglio na justiça, liberou parcialmente, sem auditoria, mas não está liberado o dinheiro, apenas uma avaliação e tal, não tem uma data, a janela fecha dia 11 de setembro. O Vasco tem que correr, porque não tem um centroavante hoje especialista, o cara que faça gols, que dê tranquilidade. Spinelli não desandou, Brenner está machucado, Facundo é uma improvisação, não sei por que o Bruno Lopes da base não é utilizado, né? Não está em condições físicas. Vamos botar a base para jogar, professor. Hoje bota o Avelar, amanhã bota o Bruno Lopes contra o Cruzeiro no sábado. Vambora, não tem conversa. A base é o nosso DNA. Não sei o que você pensa. Esse cara é goleador? Já vi jogar? Não. Quantos brasileiros, quantos torcedores do Vasco viram jogar? Pouquíssimos. Talvez 5. Mas os números jogam totalmente a favor dele. E que ele venha dizendo a fazer gol, porque a gente precisa. Ganhar de 1-0 já é suficiente. Campeonato Brasileiro, a corda tá aqui, apertando o nosso pescoço. Vamos ver. Bom, amigo vascaíno, vambora, porque hoje é dia de Vasco da Gama. Hoje a bola rola para Vasco e Vitória. Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Caldeirão de São Januário vai pulsar, torcedor. E é claro, é um dia importante demais para todo mundo que torce pelo nosso Vascão. E quem não torce, vai torcer, porque Marcos Lamáquia, ele, filho de José Roberto Lamáquia, enteado de Leila Pereira, está sendo esperado em São Januário na noite desta quarta. Eu vou falar sobre isso com você aqui, é claro, nesse vídeo. Além disso, também trazer muitas outras informações. Tem atacante Bruno Duarte perto de assinar com o nosso Vascão. Tem novidade na novela Nelson de Ossa, tem também mais notícias envolvendo Bapi e Pedrinho. O clima esquentou de vez, torcedor, então fique ligado, fique atento, pois você já percebeu como tá chegando esse Acorda Vascão na manhã dessa sua quarta, né? Eu quero começar aqui primeiramente com vocês, já falando, amigo torcedor vascaíno, sobre esse rapaz aí que está aparecendo na imagem a vocês. Se chama Bruno Duarte, né? O Bruno Duarte, amigo torcedor Cruz Maltina, está muito perto de ser o mais novo reforço do Vasco da Gama. Mesmo diante de uma grande dificuldade financeira que o Vasco vive neste momento, né? Infelizmente, o Vasco não tem hoje condições de trazer grandes reforços nesta janela de transferências. O Vasco da Gama vem da forma que pode, engatilhando a chegada deste jogador. O Vasco, nas últimas horas, se aproximou da contratação desse atleta, de um acerto, né, com o atacante Bruno Duarte. Informações aqui mesmo com as condições financeiras bem apertadas do nosso Cruz Maltina e ainda sem ter o aval do empréstimo de IP, inclusive assunto que iremos comentar aqui, tá? Fica ligado nesse Acorda Vascão. O Vasco vem se esforçando muito para viabilizar a contratação do seu
camisa 9. O Vasco da Gama hoje tem dois caminhos claros que pode avançar para trazer o Bruno Duarte. A aprovação do empréstimo de IP cai os 150 milhões de reais e com esse dinheiro o Vasco consegue viabilizar a chegada do jogador ou até mesmo por meio de um esforço interno, né? O Vasco da Gama internamente apertando as suas contas para realizar um ajuste financeiro e logo em seguida viabilizar a chegada do jogador. O fato é, torcedor vascaíno, Bruno Duarte está próximo do Vasco da Gama. Nesse momento, a contratação de um camisa 9 é de fato uma grande prioridade e o Vasco nas últimas horas então conseguiu acertar-se com esse novo atacante e se organizando para fechar a compra do jogador, mesmo antes dessa liberação dos 150 milhões de reais por parte da Justiça. Então, entre Vasco e Bruno Duarte, tudo certo, tá? Tudo engatilhado. Vamos ver aí os próximos passos. Ou o Vasco vai esperar o empréstimo cair para pagar o Estrela Vermelha, ou o Vasco vai internamente se apertar, né, torcedor cruzmaltino, para conseguir, diante desse aperto, pagar o clube sérvio pela compra dos direitos econômicos do jogador. Boa notícia, cara, tá feliz? Vasco da Gama muito perto de anunciar mais um reforço, terceiro reforço desta janela de transferências, dessa vez um camisa 9, um centroavante. E como eu falei com vocês lá no início do vídeo, né, tem capítulo novo na novela Nelson de Ossa. Sinceramente, absurdo, tô sem paciência já para o que tá acontecendo. Qual é a situação, gente? O Vasco da Gama, desde junho, finalzinho de junho, meados de junho, tem um acordo com o Real Betis pela compra dos direitos econômicos do meio-campo Nelson de Ossa. O Vasco da Gama conseguiu um acordo com o clube espanhol, colocou na mesa, né, do Real Betis os valores necessários para a compra dos direitos econômicos do jogador. Entretanto, amigo torcedor cruzmaltino, logo após o Vasco fechar com o Real Betis, o Nelson de Ossa mudou um pouco, virou a chave, né? E decidiu não vestir mais a camisa do Vasco, mesmo o Vasco tendo um acordo tanto com o clube quanto com o próprio jogador. Mas nas últimas horas, as coisas vêm mudando. O Real Betis, ele, de início, tinha um grande interesse em liberar o Nelson de Ossa, em vender o Nelson de Ossa, recuperar o dinheiro que foi investido por nele no meio do ano passado. Mas o técnico do Real Betis, Pellegrini, vinha insistindo muito para a permanência do jogador e o Nelson de Ossa começou a jogar bola na pré-temporada, até animou, então o Real Betis ficou numa situação de tipo, poxa, ele tá querendo ficar, tá jogando bola, então fica. Só que o que está acontecendo? Nesse momento, o clube espanhol está meio que desesperado para vender o jogador e vem então viabilizando todas as possibilidades possíveis para conseguir a venda dos direitos econômicos desse meia-campista colombiano. Por quê? Porque o Real Betis também precisa de contratação nessa janela de transferências. E o Real Betis entende que o Nelson de Ossa é um dos jogadores mais valorizados nesse momento dentro do elenco para uma venda. Um jogador que não é peça importante, peça fundamental e dá para fazer um dinheiro nele. Então, hoje o clube espanhol entende que é necessário vender o Nelson de Ossa para trazer peças de reposição. Informações aqui nos últimos 20 dias, o Nelson de Ossa recebeu mais de 10 sondagens aqui do futebol brasileiro, além do Vasco, é claro. O Palmeiras também buscou informações sobre o atleta. Por parte do jogador, segue intacto o acordo feito com o técnico Manuel Pellegrini. De Ossa mantém ainda a esperança de ter mais oportunidade no clube espanhol, mas hoje o Real Betis está decidido. Quer vender o meia-campista. Inclusive, nos dois únicos jogos da temporada do Real Betis, pelo Campeonato Espanhol, um pelo Campeonato Espanhol e outro pela Copa do Rei, o Nelson de Ossa, em uma partida, amigo torcedor... Não, os dois jogos pelo Campeonato Espanhol, perdão. Uma partida ele entrou faltando 10 minutos para acabar, e agora no jogo que aconteceu ontem, ele atuou durante 90 minutos sem marcar gols, também sem dar assistências. Então vamos ver, cara. O Real Betis querendo fazer negócio, é uma oportunidade interessante do Vasco da Gama, né, diante dessa possibilidade bem clara que o Vasco tem do empréstimo de 150 milhões de reais, conseguir então este investimento. Show? Vale a pena contratar Nelson de Ossa? Coloca aí a sua opinião nos comentários. Eu quero já passar para essa imagem aí, ó. Bom, amigo, essa imagem parece muito ser Marcos Lamáquia, né? Essa imagem, ela foi ontem no momento em que a delegação do Vasco chegava ao hotel onde está nesse momento concentrado para enfrentar a equipe do Vitória na noite desta quarta-feira dentro de São Januário, tá? Parece muito Marcos Lamáquia, realmente dá aí ao torcedor cruzmaltino a sensação de que é ele, inclusive. Bom,
Entrei em contato com uma pessoa de dentro do Vasco e perguntei: Lamáquia tá com o grupo? E amigo, a resposta que me foi dada é: não está. É mentira. Não tem Marcos Lamáquia. Cara, é uma imagem muito parecida com ele. E aí eu fui atrás e o amigo, inclusive, Léo Lacerda, do canal Na Torcida Vascaínos, trouxe uma informação que eu também recebi na madrugada dessa quarta-feira, referente exatamente ao futuro dono do Vasco da Gama. A informação, amigo, é que Marcos Lamáquia é esperado nessa quarta-feira à noite em São Januário, tá? O investidor Cruz Maltino, futuro investidor, né? Ele vem acompanhando de perto a delegação do Vasco nos últimos dias. Inclusive em São Paulo foi a primeira oportunidade dele em estar mais perto do elenco. Ele fez questão de visitar o hotel onde estava a delegação concentrada antes da partida contra o Palmeiras, ter um contato bem legal com o elenco Cruz Maltino e também com o departamento de futebol do Vasco da Gama. Ele conversou ali com jogadores, com membros da comissão técnica, com membros da diretoria Cruz Maltina e foi uma experiência muito legal para o Marcos Lamáquia ter essa troca, né, com parte de um grupo que futuramente será seu, caso venha a ser concluída a venda, né, da SAF Cruz Maltina para o investidor. Então hoje, o Marcos Lamáquia está sendo aguardado sim no Rio de Janeiro, junto à diretoria Cruz Maltina. A expectativa é que ele esteja em São Januário para assistir a partida válida pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, né? Marcos Lamáquia poderá sentir esse clima do Caldeirão de perto nessa noite de quarta. Ele que quer muito, amigo. Hoje, nesse momento, Marcos Lamáquia aguarda definitivamente apenas a autorização da Justiça para iniciar o processo de venda do Vasco da Gama e automaticamente por parte dele processo de compra. Inclusive no último domingo, ao ser questionado, né, sobre o que está faltando, ele diz: a gente está esperando a Justiça liberar o leilão para poder transformar o Vasco. Por enquanto, é isso que eu posso dizer. O leilão é nada mais, nada menos do que a sigla UPI Equity, né, como vem sendo chamada, uma ferramenta jurídica usada no processo de clubes que passam por recuperação judicial. E é exatamente isso que o Vasco da Gama está passando. Então o Vasco aguarda aí a abertura desse processo quanto antes para que, mediante a isso, Marcos Lamáquia faça a compra do Vasco da Gama. Hoje, apenas uma resposta falta para que, inclusive, esse processo dê início, que é a resposta do Gatekeeper. O Ministério Público, o Watchdog e o administrador judicial, todos já foram favoráveis aí à abertura desse UPI, que é uma parte importantíssima para que a conclusão da venda por parte de Marcos Lamáquia venha a ser feita. Ele quer muito, tá? Inclusive, nos últimos dias eu trouxe até uma informação a você referente aos valores que Marcos Lamáquia estava pretendendo antecipar no pagamento do plano de recuperação judicial. Estava disposto a adiantar aí 3 anos, né, desses pagamentos aos credores. E tivemos os valores dados, inclusive, pelo amigo Léo Lacerda. Marcos Lamáquia está disposto a antecipar 15 milhões desse ano de 2026, que tem que ser pago da RJ, 15 milhões do ano que vem, entre 20 e 30 milhões em 2028, mais 15 milhões do CNRD. Então, Marcos Lamáquia está disposto, amigo torcedor Cruz Maltino, a fazer um investimento aí de quase 100 milhões de reais apenas para pagamento de credores. Isso mostra mais do que nunca como o investidor quer muito realmente estar no nosso Vascão. Só falta a Justiça liberar. Definitivamente é a única coisa hoje que impede Marcos Lamáquia de estar no Vasco da Gama. E é por essas e outras que a mídia, amigo torcedor, fica tão revoltada. E ontem tivemos aí uma notícia triste, porque eu vejo dessa forma. Foi triste o que aconteceu, esse clima ter esquentado de vez entre o presidente BAP e o presidente Pedrinho, né? Pois o BAP, ele entrou com um processo contra o atual presidente do Vasco da Gama, alegando, né, que as palavras do Pedrinho teriam sido palavras fortes, palavras que... Eu estou buscando aqui trazer exatamente o que o BAP utilizou no processo, né? Ele disse que as palavras mau caráter, arrogante, prepotente, teria sido separado expressamente a pessoa do presidente da instituição Flamengo, né? Dizendo que as palavras do Pedrinho ultrapassaram os limites da crítica e atingiram a honra do BAP e a reputação. E aí a gente começa a entender, cara, sempre tem um pormenor, sempre tem um dedo miúdo, como se fala, né? Amigo, o BAP, ele, nesse processo feito contra o presidente Pedrinho, a ação ela foi conduzida, né, por um grupo de advogados, por uma
empresa de advocacia, representante. E esse representante BAP nessa ação movida contra o Pedrinho foi o CFF Advogados. Tem 3 grandes advogados, que é o Chatac, o Fábio Shaw e a Faria Advogados, 3 empresas, né? E aí, amigo, você começa a entender. O escritório CFF foi fundado por Alex Fawishaw, Bruno Chatac Marins e Diego Faria Guilherme. Aí você pode estar olhando para mim nesse momento e falando, caraca, o que o Lucas está falando de manhã? Que coisa louca é essa? Quero saber de Vasco, não quero saber de Bruno Chatac, de sei lá o que, sei lá o que. Mas é importante para você entender o que acontece nos bastidores, tá? O Bruno Chatac, que é, né, um dos donos da empresa que representa o BAP nessa ação movida contra o presidente Pedrinho, ele é alguém muito renomado no meio, tá? Da justiça desportiva, né? Ele é alguém que, inclusive, amigo torcedor Cruz Maltino, recentemente esteve envolvido em uma polêmica muito forte nas redes sociais que eu vou trazer já já para você. Ele é alguém que nas suas redes tem um perfil muito ativo, falando muito sobre vários temas diferentes envolvendo o futebol, finanças no futebol, um integrante apaixonado do Sportmakers. Esse é aí, como diz a bio dele, que é uma editora de finanças e esportes, um podcast que fala sobre futebol. É alguém muito forte nas redes, mais de 10 mil seguidores, é alguém que influencia fortemente. Tá ouvindo? Olha a ligação, esse é o Bruno Chatac que eu estou trazendo a vocês, o Bruno Chatac é dono da empresa que representa o BAP na ação movida contra o presidente Pedrinho. E há alguns dias atrás, o Bruno Chatac fez isso aí, ó, através de suas redes sociais, que são é uma rede que tem uma grande influência, né? Ele disse, tentaram desqualificar uma crítica dizendo que o jornalista não pode opinar sobre recuperação judicial. Aí ele diz, sou advogado e administrador judicial, ou seja, alguém muito importante. O Vasco hoje tem um administrador judicial ao seu lado, né? Passando para a juíza Simone Chevrão o que tem que ser feito e o que não. Imagina se fosse o Bruno Chatac, esse administrador judicial do Vasco, como o Vasco da Gama poderia ser prejudicado. Eu não estou falando que seria, mas poderia ser, né? Tem a tal da suspeição. E aí ele permanece. Em março, o Vasco recebeu 121.200.000 reais por um atleta. Em julho, o caixa estava zerado. E ele prossegue ali ainda embaixo. Você entendeu que surrupiaram 121 milhões em menos de 30 dias e pegaram mais empréstimos? É esse o Bruno Chatac, que utiliza das suas redes sociais para detonar o Vasco da Gama, para criar um público e ter em mãos um público de vários seguidores que promovem ódio ao Cruz Maltino, que acreditam em mentiras geradas, infelizmente, nas redes. Esse Bruno Chatac está fechado com o BAP representando num processo contra o presidente Pedrinho. E esse Bruno Chatac é administrador judicial. Gente, então, olha o que está acontecendo. Quando você olha para o Maracanã e vê essa palhaçada, quando você olha para a justiça e vê tudo o que está acontecendo, empréstimo negado, uma dificuldade, uma demora para a venda sair, nada é à toa, torcedor vascaíno. Nada é à toa. Essa é a grande realidade e coisas como essa me entristecem, porque mostram mais do que nunca que o futebol, que é um esporte que tem que ser leve, divertido, para todos nós que somos apaixonados por ele, curtimos e desfrutarmos apenas, muitas vezes tem bastidores sujos que, infelizmente, estragam esse esporte que é tão amado e tão contemplado pelos seus amantes. Triste, vascaíno, triste, mas tá aí. Um dia a máscara cai, e pelo menos agora tá caindo. A gente tá começando a enxergar tudo o que tá acontecendo. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vasco da Gama. Um abraço.